Muita gente me pergunta o seguinte: Amanda, quantos fundos imobiliários eu devo ter na minha carteira? E saber essa resposta é muito importante para que você de fato consiga estruturar uma carteira que seja diversificada, segura e rentável. E é justamente isso que eu vou te mostrar nesse vídeo: o número exato de fundos imobiliários que você precisa ter para transformar a sua carteira em uma verdadeira máquina de renda automática. Se você não me conhece, eu sou Amanda Amaral e nesse canal eu ajudo os investidores a construírem uma renda passiva por meio dos fundos imobiliários. E não é adicionando um monte de fundo imobiliário na sua carteira que você vai conseguir ter um melhor retorno, que você vai conseguir ter mais segurança. Muito provavelmente você já deve ter ouvido que é preciso diversificar a sua carteira, ou seja, não concentrar todo o seu dinheiro em um único fundo imobiliário, em um único ativo. E isso é verdade. Você precisa sim diversificar, mas existe um limite para isso, porque quando você diversifica demais, você também acaba correndo muito risco, porque acontece o que a gente chama de pulverização da carteira, ou seja, você acaba diluindo tanto a carteira a ponto de não conseguir administrá-la e acompanhá-la da forma que deveria, muitas vezes deixando passar problemas em determinados fundos imobiliários, tendo um retorno muito menor do que o que você teria caso tivesse uma carteira mais enxuta, porém diversificada. Então você precisa sim diversificar, mas não diversificar demais a ponto de pulverizar a sua carteira. E nesse vídeo eu vou apresentar para você um estudo que foi feito aqui para o mercado brasileiro mesmo, onde nesse estudo ele avaliou a quantidade ideal de ativos que você tem que ter, de fundos imobiliários, para poder diminuir o risco, ou seja, ter uma diversificação, mas também ter um bom retorno. Sabendo isso, você vai conseguir encontrar o equilíbrio perfeito da sua carteira. Porque eu vejo muita gente errar nesse ponto, que é um ponto básico. Nesses quase 7 anos trabalhando, investindo no mercado financeiro, eu sei que esse é um ponto que, infelizmente, muitas pessoas acabam errando e prejudicando a sua carteira, prejudicando a construção do seu patrimônio. Então, eu vou te apresentar esse estudo agora e aí você vai ter uma ideia do que eles sugerem de número ideal, e é óbvio que eu também vou passar para você a minha experiência, o que eu aplico e vejo na prática que faz sentido, tá? Você ter na sua carteira de fundos imobiliários. Nesse estudo, olha só o que ele mostra. Se você for prestar atenção aqui nesse gráfico, no eixo Y, ele tem o número de ativos, ou seja, o número de fundos imobiliários que ele testou, e no eixo Y, ele tem o risco dessa carteira baseado no número de ativos. Nesse estudo, ele testou carteiras com diferentes números de fundos imobiliários. Por exemplo, ele testou uma carteira com um único fundo imobiliário, aí ele avaliou o grau de risco dessa carteira, ele avaliou uma carteira com 2 fundos imobiliários, 3 fundos imobiliários, até chegar uma carteira com 40 fundos imobiliários. E aí ele avaliou se quando você adiciona mais fundos imobiliários, você diminui o risco e até que ponto essa diminuição desse risco ela é significativa. E olha só o que a gente pode concluir. Você concorda comigo que na carteira que só tem um fundo imobiliário, ela tem 100% de risco? Ele mostra isso aqui no gráfico. Por quê? Porque você está 100% concentrado, você não está diversificado. Se der um problema nesse fundo imobiliário, 100% do teu patrimônio está exposto a ele, está correndo perigo. Por isso é importante você diversificar. Mas você percebe também que conforme você vai adicionando mais fundos imobiliários na carteira, há uma redução nesse risco? Isso é verdade, né? Porque quando você diversifica, você dilui o risco. Mas chega um ponto em que não faz tanta diferença assim você adicionar mais ou menos fundos imobiliários. Ele meio que atinge ali uma linha reta com relação a essa questão do risco. E aí não importa mais quantos fundos imobiliários você adiciona na sua carteira, o risco ele vai permanecer praticamente o mesmo. Então, nesse estudo, ele conclui que a partir de 8 fundos imobiliários, principalmente, de 8 fundos imobiliários para frente, você já consegue diminuir bastante o risco se comparado a uma carteira que é mais concentrada, que não tem diversificação nenhuma, e que a partir daí, tanto faz se você tem 8, 9 ou 40 fundos imobiliários, você permanece com o mesmo nível de risco. Então, uma carteira que tem de 8 fundos imobiliários para frente, ela já garante uma diversificação e uma diminuição de risco. E aí você pode pensar o seguinte: ah, Amanda, então se eu quiser ter 30 fundos imobiliários, eu posso ter
na minha carteira? Pode. Baseado nesse estudo aqui, ele mostra que você, a partir de 8 fundos imobiliários, já reduz bastante o risco dessa carteira. Mas é eficiente ter 30 fundos imobiliários? Não. Por quê? Porque aí você já vai ter muitos fundos imobiliários para administrar. Lembra, você vai colocar o seu dinheiro nesse fundo imobiliário, você vai receber dividendos todos os meses, mas pontualmente, periodicamente, você vai precisar fazer o acompanhamento, a gestão desse fundo imobiliário. Então, quanto mais enxuta for a tua carteira, a ponto dela ser diversificada, de te trazer segurança, proteger você do risco, mas não ser algo muito extenso, muito grande, melhor. Então, qual que é a minha recomendação para você? O que que eu, ao longo desses anos, vi na prática que realmente funciona para que você tenha a diversificação que você quer, a proteção que você quer e um bom retorno? É uma carteira que tenha entre 10 a 15 fundos imobiliários. Dentro desse intervalo de 10 a 15 fundos imobiliários, você consegue garantir uma carteira que seja robusta, que seja diversificada, que seja fácil de administrar e que te traga um bom retorno. Com esse número de fundos imobiliários, você consegue se expor a diferentes tipos de fundos imobiliários, a diferentes segmentos, a diferentes níveis de risco também, a diferentes probabilidades de retorno, e é mais fácil de você conseguir fazer a gestão. E são detalhes como esses, tá? Experiência de anos que eu tenho no mercado financeiro, investindo na prática, tendo resultado, vendo o que de fato funciona, o que não funciona, que eu ensino dentro do meu treinamento completo de fundos imobiliários, o Máquina de Renda Automática, que inclusive já tem alunos aplicando e tendo resultados, como no caso aqui, olha só, do Daniel. Eu até coloquei aqui um resultado que ele mandou num grupo que nós temos, tá? Exclusivo para alunos, onde a gente está sempre lá interagindo, compartilhando resultados, trocando ideias e experiências. E aqui ele fala, olha só, que ele já está recebendo mais dinheiro na conta, só alegria. Por quê? Porque lá ele tem um direcionamento necessário para poder investir de forma segura, diversificada, sem correr risco, sabendo exatamente o que fazer para não ficar perdido. Se você também quiser fazer parte do MRA, assim como o Daniel, e ter a alegria aí de todos os meses receber com tranquilidade dinheiro na conta, aproveita, tá? Para conhecer melhor, eu vou deixar o link nos comentários e um QR Code passando aqui na tela também para você conhecer o MRA e fazer parte dessa grande família. Agora, se você quiser saber também quais são os piores fundos imobiliários, aqueles para você ficar longe deles, já aproveita para assistir esse vídeo aqui que eu vou deixar como sugestão. Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui, um beijo a todos vocês e até o próximo vídeo.